Eu sou a Lívia Rangel. Eu sou a Gabriela Vilela. E está no ar mais um episódio do Mais 7 Podcast. Aqui a camisa pesa e quem joga somos nós. E antes de começar, a gente gostaria de agradecer aos nossos grandes apoiadores, a família Dublemix, seu curso e escola de dublagem, e também a BMK Arts, responsável por deixar a nossa mesa aqui cada dia mais botafoguense, com mais escudos e mais linda ainda. E hoje nós temos um episódio muito especial, nós estamos na semana do eterno dia 30/11, completando aí um ano já da final da Libertadores, e para contar muita história, falar muito pra gente desse dia, a gente trouxe o Mancha. Super bem-vindo ao Mais 7 Podcast. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar de Botafogo, espero que seja um programa maravilhoso. Vambora, vamos resenhar. Vambora falar de Botafogo e principalmente desse dia lindo que a gente já completa um ano. Mancha, conta um pouquinho, né, pra gente, um pouco sobre você, se tem como você falar do Mancha sem falar do Botafogo, pra você se apresentar, né? Um pouco. Então, meu nome é Rodrigo, né, sou mais conhecido como Mancha. Acho que, pra me apresentar hoje, primeiro eu sou pai de 2 meninos lindos que estão aqui. Eu sou bacharel em Direito, mas nunca exerci. Eu sou assessor legislativo, fiz política a minha vida inteira e continuo fazendo isso. Então, sou assessor de um vereador da cidade do Rio de Janeiro. E, paralelo a isso, dediquei minha vida ao Botafogo desde que eu me entendo por gente, frequento a arquibancada desde a barriga da minha mãe e nada me dá mais prazer do que torcer pelo Botafogo. E ainda sem entrar no lance da Libertadores, sem a gente dar spoiler do que a gente vai falar, porque eu acho que tá relacionado, mas você falou que vai na arquibancada desde a barriga da sua mãe. Como é que você foi escolhido, então? Assim? Então, vamos lá. A minha história tem muito a ver com a do meu pai, né? Eu sou escolhido porque, na verdade, eu não tive opção. Meu pai era um botafoguense fanático, assim como eu, e eu herdei essa paixão do meu pai. Então, desde que eu nasci, eu já frequentava, meu pai sempre frequentou a arquibancada, e aí eu frequentava desde a barriga da minha mãe, e isso passou dele para mim. Ele costuma dizer que o meu primeiro jogo foi o último jogo do estádio Marechal Hermes, né? O Mané Garrincha, que foi 1-0 Botafogo em cima do Goitacás, um time lá de Campos de Goitacazes. Sou de lá. De Campos. E aí foi o último jogo, então pra mim ficou o registro desse jogo, que foi o último jogo de Marechal Hermes, que eu tenho um carinho especial, já trabalhei ali por Marechal Hermes. E infelizmente hoje tá subutilizado pra caramba, sim, mas tem uma história muito maneira lá de Marechal, tem bastante botafoguense. Então foi assim. E aí frequentei os jogos do Botafogo até o início da minha adolescência com meu pai. Meu pai se separa da minha mãe, na verdade, quando eu tinha 8 anos. E aí eu fico meio que órfão, porque ele tava um pouco mais distante, eu não ia com a mesma frequência, porque a gente ia praticamente a todos os jogos. E aí eu sou meio que adotado, né? Tem um vizinho meu que eu sempre cito nos podcasts que eu participo, que era o Celso, que era pai do meu amigo Roberto, que tinha a mesma idade, também era botafoguense. E aí eu passo aí muito com ele e com a galera da rua. E aí eu juntava dinheiro e pagava pros meus vizinhos me levarem pro estádio. Aí a galera que nem era botafoguense me levava. Tem vários episódios assim que eu lembro de Tricolor me levar, e eu ficava esperando os clássicos pra eu pagar pro cara ir. Aí o cara me levava e falava, mãe, eu vou com fulano. Aí, não, beleza. E aí eu sempre fui um moleque muito precoce, né? E aí com 12 anos eu tinha certeza que eu já era homem. Com 12 anos foi a primeira vez que eu fugi pra ir pro Maracanã. E aí nunca mais parei. Com 12 anos, pô, isso foi em 97. E com 13, em 98, eu já entro pra torcida organizada e nunca mais paro. Caramba, com 13 anos. E você 98. Com 2 filhos, conta um pouco, tá nem dando roteiro, saindo aqui do roteiro. Tomara que ele não use minha história pra fazer a mesma besteira, né? Se ele usar, fala assim, pai, você contou isso em todos os podcasts, tenho aqui um álibi. Eu acho que eu vou ser apesar de ter muito carinho pelo meu pai, eu acho que eu vou ser um pai mais presente. Ele já frequenta, né? Vai continuar frequentando. Sim. Não vai precisar fugir de casa pra ele. Não vai precisar fugir, vai com a gente. Isso daí é o nosso hobby predileto também. Tenho certeza que a gente vai continuar fazendo isso em família. Sim. E aí eles vão virar adulto e não vou precisar fugir de casa, a paixão e o nosso hobby vai continuar, tenho certeza. Tá bom. Também se seu pai não for, tem um monte de tia pra te levar. Tia, hoje ele fica à vontade na arquibancada, né? Deve já fala com todo mundo, Muito bom. E, mãe, como a gente estava falando, né, hoje é um episódio comemorativo. A gente vai estar aí falando muito da história da Libertadores. Sim. Todo mundo que vem aqui sempre tem uma história, mas hoje é dedicado a falar dessa trajetória do Botafogo até chegar na final. E falando de trajetória, você conseguiu ir a algum jogo, além da final,
fora do Rio? Conta um pouquinho pra gente. Todos. Eu passei... Invejinha. Na verdade, eu passei muito tempo na minha vida sem deixar de ir um jogo do Botafogo em qualquer lugar do mundo. E isso no momento ruim, né? Aí no momento bom tive o álibi, podia falar pra Thaís o tempo todo, agora eu tenho que ir. Basicamente, depois que virou SAF, eu tinha um álibi, aí eu costumo dizer que eu não sei se ela comemorou mais o título ou o alívio de parceria mesmo, né? Porque também em casa é pesado, com 2 crianças, ela sobrecarregada, mas ela sabia que eu precisava viver aquilo ali, e aí, graças a Deus, deu tudo certo. Mas assim, falando da trajetória da Libertadores de 24... Tem um jogo que é muito marcante, que é o jogo da Aurora, né? Eu fui pra Cochabamba, é o jogo que eu fui com menos torcedores na arquibancada da minha vida. Só tava eu e mais 3 torcedores. Era o Brownie, o Depp e o Léo. Que o Léo também viaja todos os jogos. E, pô, a gente tava numa ressaca moral imensa. Porque a gente tinha acabado de passar por 23, que foi aquela tragédia. E aí, por incrível que pareça, a gente não vai pra fase de grupo, a gente vai pra pré-Libertadores. E aí o primeiro jogo foi Botafogo e Aurora, em Cochabamba. E assim, Cochabamba não é a capital da Bolívia. Então nós fomos pra La Paz, de La Paz pra Cochabamba, e estávamos nós lá. E outro dia até eu publiquei um TBT e ironia do destino. Tinham 2 atleticanos junto com a gente. Nossa. 2 atleticanos de camisa do Atlético Mineiro, porque lá é uma cidade que tem muito brasileiro que vai pra lá estudar, porque tem muita universidade de medicina lá. E aí eles foram, assim, aí começava daquele jeito o ano de 2024, né? A gente empatou, tomou um empate no final, uma tragédia. Graças a Deus aqui depois a gente goleia. Nosso Jacaré. Júnior Santos encantado, maravilhoso. Santos. Então, assim, foi um dos jogos que ficou marcado. Aí depois veio o segundo jogo da pré-Libertadores. Eles praticamente também foram a todos. A gente foi de caravana pra Bragança Paulista, né? Tiramos o Red Bull. Eliminamos o Red Bull Que e depois... jogo, inclusive, também Júnior Santos. Júnior Santos. O nosso bom e velho, né? Jogou pra caramba aquele jogo. Lembro que o Marçal, pô, fez uma partidaça. E graças a Deus deu tudo certo. Mais uma vez, gol do Júnior Santos. E aí depois vem a fase de grupos. E aí na fase de grupos, acho que teve um jogo que eu não fui, que foi o jogo da classificação. Que quem foi a Lívia, que é uma das diretoras da torcida. Ela foi, a Fogoró tem 12 anos de existência e nunca deixou de ir um jogo em qualquer lugar do mundo. E aí eu acabei sendo beneficiado por isso, né? Porque eu tinha que ir lá, o presidente da torcida, então eu acabei conhecendo o mundo todo. E aí depois, quando chegou no playoff, foi aquela loucura, né? 2 vezes São Paulo, assim, uma experiência que eu acho que eu nunca mais vou sentir. Acho que o que a gente viveu em 2024, em linhas gerais, a gente nunca mais vai viver. Verdade. Eu costumo dizer que é o 2019 do Flamengo, né? Porque eu acho que se a gente for 5 vezes campeão mundial no Maracanã, não vai ser igual 2024. E aí eu acho que, principalmente, o jogo do Morumbi foi muito emocionante, porque foi uma disputa por pênalti, mas o que eu vivi na arquibancada do Aliança naquele jogo, eu não sei descrever, é difícil descrever. Porque, assim, a sensação de você passar de fase na Libertadores, as pessoas não conseguiam comemorar. Por quê? Porque a gente tinha um histórico de 2023 com o Palmeiras, né? E a gente tomar uma virada daquela, pô, que a gente abre 2 gols de vantagem, tendo a vantagem do empate, e os caras fazem um gol que, graças a Deus, foi anulado. E eu lembro muito bem, eu sempre conto essa história. Eles estavam lá comigo, né? E eu puxo a torcida, então eu fico lá no meio, eles ficam um pouco mais afastados. E aí eu tava lá em cima, aí 1-0, 2-0, aí virou clima de festa, né? Todo mundo comemorando e tal. Aí 2-1. E eu tô aqui puxando a torcida, mas eu tô vendo assim, mesmo nesse mesmo ângulo. E aí sai o gol deles, eles olham pra mim, né? Porque eu sou o espelho deles. Aí eu olhei pra eles e fiz assim, fica tranquilo, tá tudo certo. Aí 2-2, aí eles olham de novo, tá tranquilo. Mas eu pensando, não é possível, o Botafogo não faz isso com a gente. Acho que é o pensamento de todo mundo naquela hora, né? Meu irmão, quando foi o Gustavo Gomes, né? Quando o Gustavo Gomes faz aquele gol, não tinha coragem de olhar pra ele. Aí eu aqui, falei, não é possível. Assim, a sensação horrível. Dizem, a torcida do Palmeiras diz que foi o grito mais alto de gol da história do Aliança. Porque foi uma coisa assim, os caras pareciam que queriam subir na nossa torcida. Eles queriam subir e a gente queria se jogar de lá. Eu me joguei, literalmente. Uma sensação absurda e... Enfim, anularam o gol. E ainda tem a falta do Gustavo Menino, né? Sim, que foi o Gabriel final. Menino. Bateu bem na travezinha.
bate ali na E, trave. Mancha, eu vou te interromper rapidinho pra gente não perder nosso minuto 7 pode aqui. ficar à Porque vontade. é um momento muito especial pra É que gente, eu esse momento falo muito Garrincha, mesmo. que você engatou, não quis cortar a história. Mas o momento Garrincha nada mais é que o minuto 7 do nosso podcast. A gente faz perguntas e respostas rapidinhas. A gente não mandou essas pra você, essas são de Justo. surpresa. São bate-bola rápido. Mas depois a gente volta pro que você A gente tava volta, falando. senão a gente te não te cortou, claro, senão sem te cortou. problema. É que alguém falou pra você finalizar Vamos essa lá. história. Se pudesse descrever o dia 30/11 em uma palavra, qual seria? Sonho. 5 gols no Penharol. Qual foi o mais inesquecível pra você? Luiz Henrique, a cavadinha. Festa da torcida mais incrível de 2024. De 2024, a do Penharol. Lindo mesmo. O maior nome de jogador de 2024 pra você? Pô, difícil, hein? Eles querendo te dar cola. Não vou seguir, né? Eu sei que ali também o bicho pega. Mas assim, acho que não pela qualidade específica de um, mas que simboliza melhor isso tudo, Marlon Freitas. Não, Freitas, mas eu Qual queria é o muito de que tivesse vocês? uma Qual é o de- câmera. Ah, Luiz Henrique Igor Jesus, Concordo gente. com os dois, mas É bom que todo mundo é amado. Momento mais marcante pra você da trajetória da Libertadores. da Libertadores, a final, né? Não tem como, né? Não tem como. Sem ser a final da Libertadores, qual foi o jogo que mais te marcou de 2024? 2024, pô, eu tive o prazer de estar no Catar acompanhando o Botafogo jogar o primeiro Mundial da história, né? Aquilo ali pra mim também, por mais que eu soubesse que o resultado dentro de campo era bem improvável pela maratona de jogos, mas a verdade é que eu pensava o tempo todo que em 2021 a gente estava no meio da tabela da Série Sim. B. Uhum. E que 4 anos depois eu tava vendo o Botafogo jogar um Mundial no Oriente Médio, no Catar. Então, assim, pra mim foi uma experiência incrível. Não só futebolisticamente falando, mas de vida, sabe? Sim. Esse Você te marcou conhecia. muito o 2025, né? 2024 você estava contando muito do Palmeiras Não, foi também, né? 24. Não, foi 24, amiga, final de que a gente- 24. É, final de dezembro. Foi Foi uma semana depois que a gente foi loucura. campeão. Não, eu tô perdido nos viajo- anos. É porque você falou mundial e você Mundial, pensou no é, mundial não, de você pensou clubes. que fosse a não. Copa do Mundo, É, porque não. na verdade a gente Mudou chamava de o nome, Mundial, mas é Sim. intercontinental agora, isso. né? Entendi. Pô, Toda hora muda essa mão, É igual cara. não, meu Deus do céu. Copa do Mundo a Thaís não deixou ir, não. Foi final de Chega. dezembro, né? Final Foi de final de dezembro, aquela dezembro. final. Se tivesse que escolher, agora é a pergunta 7, tá? Geralmente escolhe um ou outro. Se tivesse que escolher um gol da final, qual você escolheria? Luiz Henrique, o pênalti do Alex Telles ou o golzinho no final do Júnior Santos? Ah, é complicado porque eu acho que cada um tem um sentido. É, a nossa Mas eu acho pergunta que 7 sempre é mais difícil. eu acho que até que a pergunta 7 tem que ser o gol do 7, né? Sim. Porque ali foi aquela sensação de que assim, dá. Um momento de explosão, né? Foi o momento do nosso alívio, né? Porque a qualquer momento eles Agora, podiam empatar. você comemorar um título com um gol também é maravilhoso. Ainda Foi. mais com a aflição que a gente tava. Porque Exatamente. aquela bola do Vargas, por exemplo, ali, um suspiro, né? Exatamente. Exatamente. Passamos muito sufoco nesse dia. Muito. Mas, Como tem que ser com o Botafogo. como tem que ser? Tem que ser Exato, sofrido. não tem Mas como ser de outro jeito. sobreviveu ao momento Garrincha. Vamos voltar, que você estava Vamos contando lá. a história lá do Das Allianz. viagens do que, Allianz. do Allianz, que Ah. os meninos se olhou, você E evitou aí, olhar pra eles eu não naquela consegui falta. olhar pra eles, né? E aí terminou o jogo, aquela emoção toda e tal. Aí eu falei pra ele, eu sabia que tava impedido. Eu sei que eles não acreditam, mas nem eu Tava tentando acredito. passar uma calma pra Passar eles. uma tranquilidade. Eu não E vi aí- o finalzinho daquele jogo. Assim, Eu não consegui. parecia Eu tava que- ajoelhada lá rezando. Parecia que eram 70 minutos, Parecia. não acabava de jeito nenhum. Não, pra ter ideia, eu quando tomou o gol, eu caí de joelhos na cadeira, assim, né? E fiquei de costas chorando. Eu tava... Não consigo descrever o que eu tava sentindo naquele momento. Assim, é um dos piores momentos da minha vida, assim. Porque eu falei, eu não acredito que eu vou passar por isso de novo. É da curioso, mesma forma. É curioso, porque assim, era um momento muito feliz, mas ao mesmo Sim. tempo era uma Exato. aflição, era uma Sim. sensação ruim, sabe? Não, e aí eu falei, cara, na minha cabeça perdemos. Tomou esse gol, tanto que eu nem vi que o gol tava impedido. Eu só fui saber quando todo mundo começou a gritar e me levantaram. Falei, gente, o que que estão gritando? Seu outro gol, não tava nem entendendo. E, assim, não vi parece pavar nada. Quando eu tô muito tenso, parece que eu consigo ficar mais sereno, não é calmo, que se eu tô tenso eu não tô calmo, mas eu Sim. consigo ficar mais sereno. Ai, meu E eu sonho. consigo refletir muito. Eu já tava refletindo, torcida do Botafogo, cara, ia ser assim um desastre. Nossa. Ia. Porque a gente obviamente ia perder o brasileiro. Uhum. E assim, ia ser uma loucura, porque ali só estavam os resistentes de Sim, 2023. Exatamente. Então, assim, esses resistentes em 24 ia se tornar ainda menos para Com 2025. certeza. Ia ser uma coisa, assim, devastadora. E aí, graças a Deus, deu certo. E aí, depois a gente
passa pelo São Paulo, acho que assim, o jogo daqui acabou pesando muito, a gente teve oportunidade e Foi acabou não aquele fazendo, a 0 a 0. gente sabia que lá... devastada desse jogo. A gente, não, eu tava confiante, porque eu tava muito confiante. Achei aquele jogo muito esquisito. Eu Não. cheguei no Newton Santos aquele dia e falei, tava um clima esquisito. Não, eu tava não sei confiante porque explicar. assim, naquele momento ali, porque a gente tem a visão do Botafogo mágico, mas Sim. o Botafogo, ele foi, na minha opinião, hoje pensando friamente, a gente avalia, pelo menos eu avalio, que o erro de planejamento desse ano foi cometido em 2024 também. A gente não começou com esse time maravilhoso, não. Por exemplo, as principais contratações, elas não chegaram no começo do ano. Sim, foi. E você não monta um time pra ganhar Brasileiro, Libertadores na metade do ano. Foi entendeu? a melhor segunda janela, mas a primeira janela... É isso, Igor Jesus, Luiz Henrique. Eu tenho uma foto com o Luiz Alex Henrique, Telles chegou no meio do ano também. que é chuva de cornetada, porque o Luiz Henrique não chegou Eu jogando. também tenho uma assim. E assim, é normal, o jogador não chega jogando, ainda mais vindo da Europa. Pra que se você... adaptar. Não, e você vem da Europa, você vem de uma temporada lá, você não tem descanso, você emenda em outra. Sim. Então, assim, aí eu tinha a sensação de que, pô, esse time... Porque foi um massacre. O São Paulo se acovardou. Mas futebol é isso, de repente eles chegam lá, birrilhos com um gol e conseguem segurar. E querendo ou não, a atmosfera criada no Morumbi é uma coisa que ajuda. Não, o início do jogo deles lá foi bizarro. Foi bem sinistro. Bizarro. Então, assim... E aí acabou dando certo... Aí a gente dá aquela respirada e contra o Penharol, pô, o Penharol respirada pós-pênalti, né? Que só Jesus não, sabe o que a gente tô passou falando naqueles depois do pênaltis. jogo. Eu passei mal, literalmente. Não, uma das fotos que eu tenho mais bonita é no final desse jogo. Inclusive a imagem que eu mando pra vocês. Essa imagem é do Morumbi, com eles dois no colo, chorando, emocionado no final do jogo. E aí, depois disso, vem o Penharol, né? E o Penharol tinha tirado o Flamengo. Foi. Então, assim, relativamente é um ganhador de Libertadores Sim. e tal, e tava aquela aflição. E aí a gente recebe um convite que com certeza vai ser difícil de acontecer uma coisa tão especial pra gente. O Arthur Jorge convida a gente para participar da preleção do jogo. E ele conta a história da nossa família na preleção desse jogo. A gente vai pro hotel, a gente entra, ninguém sabe, os jogadores... Todo surpreso, entra a gente, entra uma família também do rapaz, né, que teve aquela doença chamada ELA, que ele já até faleceu, inclusive. Aí a gente participa da preleção, então assim, é um momento de muita emoção. E, cara, depois que a gente é pai, pelo menos eu penso muito mais nos meus filhos do que propriamente em mim como torcedor. Então eu ficava o tempo todo pensando assim... Caraca, precisa dar certo, hoje tem que dar certo. A gente foi seguindo o ônibus do clube, a gente sentiu a atmosfera da Rua de Fogo, aquilo tudo. Nossa, e foi incrível aquela Rua de Fogo, né? Porra, maneiro pra cá. Você imagina, eu tava dentro daquilo ali, eu filmei aquilo ali. Tá Porra, até arrepiada. muito maneiro. E aí, quando a gente vai pra arquibancada, porra, 5-0 numa semifinal de Libertadores. Assim, indescritível. Indescritível esse dia aí. Eu brinco que foi o melhor presente de aniversário que eu já recebi, que foi um dia depois do meu aniversário. Uma loucura. Eu não tenho o que dizer daquele dia. E aí, a gente já emenda, assim, numa das maiores histórias que eu já vivi na minha vida, que é o jogo lá, né? Sim. Porque... Uma loucura total, né? Loucura Aquele 3-1. total. Assim, eu tenho 2 histórias. Eu tinha disparado, essa era a maior loucura da minha vida, disparado. Você foi lá também, né? Eu fui pra lá, a gente foi a única torcida a organizar a caravana. A gente fechou um ônibus, e aí, isso não se programa de uma hora pra outra. Então, a gente já tinha fechado antes do jogo aqui. E aí, acontece aquela baderna toda, uma loucura, Sim. todo mundo preso aqui, ônibus queimado. E aí, quando a gente faz essa viagem, a gente preza pela segurança, pela qualidade, porque, pô, você vai atravessar o país inteiro, você vai pro Uruguai. Então, a gente contratou uma das melhores empresas do Rio de Janeiro, a melhor empresa do Rio de Janeiro, um ônibus excelente e tal. E aí, a gente já tava preparado. Aí acontece aquilo lá, o cara já ficou preocupado. E eu lembro que a gente completava 10 anos, a gente foi passar o final de semana em Paraty. No final de semana a gente jogava com o Bragantino, lá em Bragança Paulista. 1-0, o gol do Gregory de cabeça. Ah, lembro. E aí, nesse mesmo final de semana, é a emboscada da torcida do Palmeiras com a torcida do Cruzeiro, que taca fogo no ônibus O torcedor, né? no interior paulista. E aí o cara já tava desesperado com o que tinha acontecido aqui. O cara falou, não vou botar meu ônibus, porque parece, alguém, não lembro quem disse, que o ônibus custa em torno de R$1 milhão. É um leito, cama embaixo e semi-leito em cima, assim, muito confortável, muito bom. E aí começa aquela polêmica toda, não vai ter jogo, vai ter jogo, vai ter torcida, não vai ter torcida. Que queriam pensar até em mudar, né? Sim. E aí o jogo era na quarta-feira, a gente saía daqui na segunda-feira à noite. E não tinha definição. Então, assim, uma galera desiste. Aí a Fúria consegue também fechar
parte de um ônibus, aí iam 2 ônibus. E aí o cara simplesmente, não vou. Aí eu ligo pra ele e falo assim, não, pode ficar tranquilo, não vou. Ele não queria botar um ônibus lá, porque imaginava que ia ter um revide, né? Falei, não, a gente não vai atravessar a fronteira. Loucura, assim. Impulso de quem tá louco pra ver o time de perto ganhar aquilo ali. E eu não tinha pensado o que ia fazer. Aí ele tem certeza? Eu falei, tô te dando minha palavra, a gente não vai passar da fronteira. Ele malandramente não emitiu a carta verde, que é um documento que você precisa pra atravessar a fronteira. Beleza. E aí vai ter jogo, não vai ter jogo? Pra você ter noção, a gente sai daqui Sem saber. com set ao vivo pro RJTV, sem saber se ia ter jogo. Que isso, gente. A gente só vai saber que vai ter jogo, a gente já tá no Rio Grande do Sul no dia seguinte, que a decisão só sai na terça-feira. E aí uma loucura, e a gente segue viagem, eu fazendo contato com as empresas parceiras lá no Uruguai. Aí tem contato de uma empresa da fronteira, e aí os caras cobrando assim, absurdo. E seguimos viagem, isso sem falar pra ninguém. Todo mundo, vai ter jogo, ninguém sabia do perrengue, né? E eu Ninguém lá, sabia que ia ter que mudar de ônibus, ia ter que andar a pé. resumindo, chegamos no Chuí, né? A última cidade, o extremo sul do país. Aí chegamos no Chuí, aí eu tinha um contato de um cara, o cara foi até receptivo, encontrou com a gente lá, falou, não, vou fazer o que eu puder. Foi comigo na fronteira, porque o que acontece? Você chega na fronteira, mas a fronteira não é uma rua que você só atravessar, não. A fronteira tem cerca de 5 quilômetros. Se você não tivesse autorização, o ônibus não passa dessa fronteira. Então, assim, o ônibus tinha que ficar lá. Aí ele me pegou de carro e me levou na aduana, lá pra falar com a polícia da fronteira. Aí eu expliquei a situação e tal. E aí ninguém queria fazer a viagem, fazer a caravana, no caso do Chuí, até Montevidéu. Ninguém queria fazer. Falei, não tem outra alternativa. Vamos ver aí. Tem ônibus daqui pra... Tem. Aí eu fui lá. Aí cheguei na rodoviária, que fica na fronteira, e aí perguntei quanto é que é a passagem tanto. Devia ser em torno de R$100 na moeda deles, mais ou menos. Falei, beleza, a gente vai fechar 46 passagens. Posso comprar um ônibus inteiro? Falou, não, porque a gente tem a programação, já tem gente que comprou. Falei, meu Deus. Detalhe, tinha uma cadeirante com a gente no ônibus. Meu Deus. Ah, Ericão, quando veio aqui, falou. Aí, falei, então beleza. Peguei lá o cartão de crédito, saí comprando a passagem de todo mundo, inclusive da galera da Fúria. Fui passando e um cartão bloqueava e bota outro, porque você tá em outro país fazendo a compra. Um monte de compra. Seguida, né? Resumindo, conseguimos comprar, só que a gente dividiu em 4 ônibus. E eu lembro que o último ônibus sai quase 1h da tarde e o jogo 9h30 da noite. E era tipo assim, 5, 6 horas de estrada. Mais ou menos 6 horas. Seja qualquer coisa que acontecesse de imprevisto na estrada, uma viagem daqui pra São Paulo, mais ou menos. E aí, foi aquilo, né? Ritmo de guerra, gente, primeiro vão as mulheres na frente, a cadeirante, as mulheres, primeiro ônibus. Aí, segundo ônibus. Aí, galera da Fogoró. Aí eu fiquei com a galera da Fúria. Falei, não, você é o último a entrar no ônibus. Aí ficamos. Só que aí, meu irmão, uma loucura, porque assim, uma coisa que aconteceu lá, eles venderam a ideia de que o Brasil conspirou contra eles e simplesmente o país inteiro, não só o país, mas quase o continente todo, entrou nessa narrativa. Eles disseram que sofreram uma emboscada, que tinham mulheres que tinham sido até violentadas, estupradas, porque eles ainda estavam presos aqui. Todo mundo preso. E lá era a barra brava deles, entendeu? Sim. Então, assim, começaram a vender isso e o clube aceitou essa narrativa, o poder público também. Falei, ferrou, né? Aí, quando a gente chega na fronteira, daqui a pouco começa a pipocar no meu celular as imagens. Tinha gente passando, filmando e postando a gente. E aí começa a viralizar os nossos vídeos, as nossas fotos e tal, o rosto de todo mundo. Eu falei, meu Deus, cara, isso vai dar problema. Aí quando a gente segue no ônibus, o ônibus é um ônibus de rodoviária normal que vai parando nas cidades. E entrava a barra brava deles. E o pessoal da Fúria, eu não vou tirar a camisa. O pessoal de camisa da Fúria. Gente! Eu tava com camisa normal. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? Aí, eu lembro que tinha um cara filmando, a gente filmava o cara e o cara filmava a gente. Resumindo, um caos. Não dava pra parar, não dava pra comer. Fomos. E aí eu tava em contato com o policiamento de lá. Em dado momento, ele manda mensagem, vocês vão chegar que hora? Eu falei, pô, vai chegar a tal hora. Por incrível que pareça, o policiamento de lá foi o que salvou a nossa vida. Porque eles foram exemplares, foram super corretos com a gente. Quando a gente chega na rodoviária, eles tinham todo um aparato de segurança, prepararam os batedores, pegaram um ônibus da polícia,
botaram a gente dentro do ônibus, deixaram a gente na entrada da torcida visitante. Uhum. E aí a gente não teve problema. Assim, muito insulto, muito racismo e tal, mas a gente não teve nenhum grande problema. Eles chegaram inteiros, ninguém foram teve... super corretos. E esse cara lá da fronteira tinha passado um contato, porque assim, você imagina se durante o dia foi isso, você imagina 1h, 2h da manhã eu ir pra rodoviária, provavelmente com eles eliminados, pra voltar pro Brasil. Falei, ferrou, né? Aí o cara da empresa tava lá, que tava disposto a levar a gente de volta. Eu lembro que ele cobrou, acho que $2.000, um negócio assim, tipo, mais de 10 mil reais. Aí tava todo animado lá e a gente não tinha alternativa. Eu falei, alguém vai ter que pagar, vou chegar lá na arquibancada e falar com todos os conhecidos que eu tinha lá, um monte de político, o pessoal da SAF. Falei, não, vou fechar com ele. Aí eu lembro que eu fui a última pessoa a entrar no estádio nesse dia. Aí, quando eu tava entrando, o chefe do policiamento me chamou. Falou, peraí, eu quero conversar contigo. Aí vamos ali no ônibus. Aí eu entrei no ônibus. Ele falou, a gente tem um esquema de segurança pra volta de vocês. Eu falei, sim, e aí, qual é? Ele, então, a gente vai botar vocês num ônibus, a gente vai levar vocês até a fronteira. Eu falei, super top, ótimo. Economizamos $2.000 aqui, meu amigo. Economizamos em segurança. Sim. Falei, pô, ótimo. Aí topei. Nem falei com ninguém. Aí o cara lá, todo feliz, né? Achando que ia arrumar $2.000. Aí ele, e aí, que tal? Falei, não, a polícia obrigou a gente a ir com ele. Aí ele, o que eu faço? Falei, você faz, eu não sei. Eu sei que eu vou voltar com ele. Valeu, e entrei. Aí entrei, falei com o pessoal. A pessoa, pô, que ótimo, não sei o quê. Mas assim, foi um clima bem sinistro. Porque os caras entram, assim, e uma coisa que precisa ser dita também. A mudança de local salvou a nossa vida. Porque, fazendo uma analogia, a gente saiu mais ou menos de São Januário, que era o estádio deles, que foi mudado para um estádio central, né? O estádio nacional. Para o Maracanã, que realmente é um estádio mais central. Porque o estádio deles é muito acanhado e é assim, esse clima mesmo. Com menos possibilidade de sair. O ambiente deles, né? O estádio deles, o bairro deles, aquilo tudo. E aí, como foi para um estádio mais central, aí o esquema de segurança foi uma coisa mais, pra gente mais segura. Só que assim, o medo o tempo todo na nossa cabeça, porque quando eles entram em campo, eles entram com uma faixa dentro do campo. A torcida, eles ficavam dentro do campo. Fogos pra tudo quanto é lado, e eu falei, meu Deus do céu, a gente vai eliminar esses caras aqui, vai dar problema. E assim, a estrutura era bem precária do estádio, sabe? Você via assim, o pessoal que tava com a delegação do Botafogo, eles passavam tipo dentro de um túnel antigo do Maracanã, assim, embaixo da arquibancada, e eles lá do outro lado fazendo a mesma coisa. Eu falei, vai dar problema. Resumindo, deu tudo certo, nos classificamos. A galera entrou no ônibus. Como todos os jogos. Só teve um detalhe, foi um ônibus, né? Foram 2 ônibus em um ônibus na volta. Todo mundo daquele jeito, todo torto, deitado no chão e tal. Mas não teve que pagar $2.000. Mas classificado e não, sem pagar $2.000, né? Então, e aí a gente chegou lá na fronteira, agradecemos muito a polícia e tal, mas aí a surpresa... Ainda tinha surpresa. Meu Deus. O perrengue não tinha terminado. Aí eu liguei pros motoristas e falei, ó, tamo aqui na fronteira. Vem aqui buscar a gente. Aí, beleza, veio um ônibus. Aí era da galera da Fúria. Aí não veio o nosso. Eita. Falei, pô, cadê o nosso? Quando chega, os caras quebraram o ônibus lá no Chuí. Do lado brasileiro. Eles quebraram o para-brisa do ônibus. Deram uma pedrada e afundou a frente do ônibus. Falei, pô, tava bom demais pra ser verdade, né? Aí Pelo menos não tinha ninguém dentro. Não tinha ninguém dentro, mas aí a gente teve que ir pra uma empresa parceira. Que não pode viajar com fizeram a troca lá e a gente seguiu viagem. Resumindo, a gente chega aqui de sexta para sábado, a gente saiu na segunda. Nossa. Com a classificação e super animado já para ir para Argentina. Pra começar tudo a fazer mais uma longa caminhada. Essa daí tinha sido a mais punk. Só que esse ano, né? Depois de tudo que aconteceu, é o que eu falei, não tinha mais álibi com a Thaís. Aí lá em casa, a gente faz tipo um evento para acompanhar o sorteio da Libertadores, né? E eu conheço todos os países da Conmebol, os 10. Só faltava a Venezuela, porque é o time que tem menos representante, que nunca avança de fase, então quase não tinha ido. Aí, minutos antes de começar o sorteio, eu viro para ele e falo assim, ó, o único país que eu não conheço é Venezuela. Se cair Venezuela, eu vou. Já ficou aquele clima, né? Aí, primeiro time, argentino. Segundo time, chileno. Terceiro time, Venezuela. Acabou o evento.
Aí eu falei, ó, não tem ideia. Essa festa virou um enterro. Eu preciso completar esse álbum e tal. Aí a festa virou um enterro. E aí, cara, dessa vez foram 7 pra lá. Aí a galera... Só que eles foram pra uma outra empresa, assim, uma experiência também, pô, um país que tá em recessão, que vive uma ditadura, uma loucura. E aí quase não tem voo pra lá. Eu lembro que a galera tinha combinado de comprar a Avianca. Acho que era Avianca, porque ela tem pouquíssimos voos. E aí eu vou em outro voo, só que, pô, eu tava indo pra Caracas. E também não era a capital, o jogo era em Carabobo, só que não era tão longe. Sim. Falei, vou comprar mesmo, vou pegar um Airbnb lá e beleza. Cara, uma loucura, porque assim, a gente naturaliza o que a gente vive e, pô, eu viajo pra caramba. Então, assim, eu não tenho problema, por exemplo, pra usar aplicativo fora, pra você alugar um lugar. É totalmente diferente. Pra você ter noção, início de conversa, não aceita cartão de crédito em lugar nenhum. Caramba. Porque existe um bloqueio, né, internacional, então as bandeiras não entram no país. Esse é o primeiro ponto. Aplicativo de transporte, nenhum funciona, você tem que usar o deles, aí você tem que baixar o deles, que é um preço, assim, exorbitante, uma coisa louca. Airbnb quase não tem. Aí eu consigo um Airbnb, chego lá, eu baixo tal aplicativo, aí levo o dinheiro, mas aí eu consegui até minimamente, assim, as notícias eram muito mais assustadoras. Como o Airbnb, eu acabei tendo contato e a pessoa que era anfitriã era super solícita, então ela me deu várias dicas. Tipo assim, só tem um shopping Caramba. em Caracas que aceita cartão, pra você ter noção. Que isso? Aí eu falei, pô, eu vou pra esse shopping que lá eu uso cartão. Aí McDonald's todo dia e lanche. Tinha Subway lá? Não, nem pensando, assim, não tem nada estrangeiro, sabe qual é? As McDonald's pouquíssimos, assim, uma loucura. E você chega, cartaz do opositor, procura-se o valor da recompensa e tal. Aí, pô, clima bem estranho. Os preços, assim, uma coisa, tipo, R$60 uma cartela de ovos, água R$20, mais ou menos assim. Aí, beleza. E a galera chega no dia seguinte, aí eles fizeram um transfer, alugaram um ônibus pra gente ir pra Carabobo. Até aí, super de boa. Só que o malandro aqui, eles iam curtir o Caribe venezuelano no dia seguinte, o jogo, e voltavam no outro dia. E eu voltava no dia seguinte ao jogo, eu não pegava esse dia seguinte. Falei, chegar lá, nessa cidade, como não é muito longe, devia ser uns 50, 60 quilômetros, pego um ônibus e volto. Aí fiz contato com um cara que alugou ônibus pra gente. Falei, eu consigo voar. Não, você consegue sim, se eu não estiver lá, tem uma rodoviária. Se você não conseguir também, tem uns carros, tipo BlaBlaCar, que faz pra Caracas. Falei, não, beleza, de boa. Lá fui eu. Fomos pro jogo, curtimos o jogo, ganhamos. E aí teve uma polêmica, que assim, foi um jogo horroroso, que acabou depois fazendo diferença pra gente ir pra fase eliminatória da Libertadores. E aí eu fiz o vídeo, que nem eu faço, hoje tem Mac e tal, todo mundo martelando, um jogo dessa história tá falando. Falei, pô, se tu soubesse a metade da história que eu passei pra estar aqui, era pra eu comer Mac até sem ganhar. Aí, beleza. Terminou, a gente saiu, aí eu falei com o cara, tô indo lá, onde é que é? E tá, o endereço é esse. Cara, é uma loucura, a cidade... Não a cidade, né? Acho que o país escureceu, não existe ninguém na rua. Ninguém na rua. Aí, tentei o aplicativo, não funcionava. Falei, cara, o que eu vou fazer? E a galera já começou a beber, a gente foi pra um boliche, aí tinha alguns brasileiros, assim, tinha um botafoguense e outros brasileiros que moravam lá. Porra, os brasileiros, aí que me aterrorizavam. Você vai pra onde? Você tá maluco? Sabe onde é que é essa rodoviária? Irmão, o lugar era, assim, uma coisa assustadora. Eu falei, você não tá entendendo. Amanhã, o meu voo é, tipo, 7 da manhã. Se eu ficar em Carabobo, como é que eu vou amanhã? Se não tem essa hora. Que o jogo lá não era nem muito tarde, era, tipo, 6 da tarde. Como é que eu vou amanhã? E os caras só botando medo. Aí teve uma hora que eu falei, irmão, você vai me botar no carro e vai bancar, me levar lá? Senão, pô, se eu perder... Você não tá entendendo, cara. Lá não é o tipo do país que tem, assim, 20 voos por dia. As empresas não tem nem voo diário. Tipo, 2 vezes por semana tem um voo. Caramba. Eu lembro, qual era a empresa, Thaís, que eu fui? Eu acho que era Latam. Aí, falei, cara, vou ter que dar um jeito. Aí pedi, aceitou a moto. Cara, veio uma moto toda torta. Eu botei a mochila nas costas e começou a chover. Quando eu cheguei na rodoviária, a rodoviária, assim, parecia um filme de terror. Nenhum ônibus. Meu Deus. Aí eu mandei mensagem pro cara. O cara, não, já falei com o cara aí. Tem um carro que vai te levar.
Aí um cara já veio. Mas tu tinha que ver, assim, imagina Central do Brasil, 4 horas da manhã, só que 50 vezes pior. Eu entrei. Aí entrei no carro, o carro não tinha um farol, pra você ter noção. Que isso? Porque assim, não tem carro novo. Tem alguns ou outros mais estruturados, mas carro novo não tem. A única coisa que tem lá em abundância é petróleo. Então, assim, os postos ficam com uma fila enorme. É insignificante o valor. Mas, assim, é diferente porque o refino do combustível é horrível. Então, fede muito, é muito sinistro. Mãe, você tem que pegar suas histórias e escrever um livro. Não sei se você já teve Não, essa é. ideia. Qualquer Eu dia eu tenho que sento com escrever. você e sento Aí- pra escrever, porque dá muito emoção. Beleza. Cheguei lá, falei, a única opção que eu tenho é essa, vou entrar, né? Aí entrei. Aí, tu imagina, tentar num carro todo escuro, a pista toda escura, numa montanha. Terror. Aí, 2 pessoas que eu nunca vi na vida atrás, ninguém se falava, um fedor, o cara cheirando coca. Que isso? Deus. Motorista? Não era cocaína, não, coca mesmo, Sim. a erva, né? E bebia água e cheirava coca. Eu falei, meu Deus, esse cara vai bater, vai dormir. E falava com alguém que eu não entendia nada. Falei, meu Deus do céu. Fui rezando até Caracas. Finalmente cheguei em Caracas. Cheguei em Caracas, a rodoviária lá, porra, mesma coisa, horrível. Aí pedi um aplicativo, o cara não conseguia me achar. Finalmente cheguei em casa. Aí mandei mensagem pro pessoal, o pessoal, caraca. Cheguei tipo 2 horas da manhã. Aí eu já tinha passado aquele perrengue. Aí eu avisei a Thaís, falei, ó, já cheguei aqui no Airbnb e tal, amanhã vou acordar. Mulher em casa com os filhos, você na oração. Mas você foi comunicando os perrengues que você tava passando pra ela? Mais ou ou menos, Não, senão na ela não volta vai de resolver nada. Quem resolveu fui eu. Aí, calma, isso não é pior não, pra você ver, tá? Aí chegou de manhã, eu falei, pô, vou tentar chegar bem cedo lá, porque o aeroporto vazio, assim, e era bizarro, eu esqueci de contar, quando você chega, pô, você chega no aeroporto internacional de uma capital. Cara, o aeroporto tem poeira, porque assim, é muito vazio, tu só vê o exército no aeroporto, ninguém chega no aeroporto, não tem fluxo de gente. Então, assim, desesperador. Aí peguei o aplicativo lá, preço absurdo. Falei, vou chegar lá, tipo, voo internacional, você precisa chegar com 2 horas de antecedência. Falei, como lá não tem nada, falei, pô, não tem o que fazer, você só embarca e fica dentro do embarque e espera a hora de decolar. Aí cheguei, tipo, 1h30 antes. Aí eu olhei, não tinha ninguém, vi lá o voo confirmado, falei, pô, vou ali, vou comer alguma coisa. Aí fui lá, não gostei de nada, voltei. Aí eu já tinha feito check-in, já tava com meu bilhete eletrônico no celular. Falei, vou passar aqui e vou entrar pro embarque. Aí cheguei lá, leu, só que o negócio, a catraca não abriu. Falei, estranho. Aí fui em outro, leu de novo, a catraca não abriu. Aí fui numa terceira, nessa tinha uns guardas, porque tudo é o exército, não tem pessoa, só exército em tudo. Aí quando leu, eu perguntei, aí ele, lá tarjeta, tipo, pedindo o cartão, o físico. Aí eu falei, não, é digital. Ele, não, só pode embarcar com físico. Aí eu, beleza. Falei, onde é que eu... No balcão, eu juro. Quando eu cheguei no balcão, assim, era de uma ponta, tava tipo numa ponta do aeroporto, era na outra. Eu de longe, eu vi a mulher fazendo assim com o balcão. Mentira. Fechando. Aí eu olhei, eu ainda perguntei, não minto, quando eu cheguei lá já tava fechado. Aí voltei e falei, fechou. Aí ele, só lamento. Já sentiu um frio na coluna, que parece que vai travar aqui? Primeiro que eu já tava aterrorizado, porque assim, é uma sensação de que você tá conspirando contra o mundo, porque você não tá no teu mundo. Sim. Eu lembro que, pra eu passar na imigração, quando eu cheguei, as pessoas não entendiam que eu tava indo pra um jogo de futebol. Porque esse Porque doente fora da tá vindo aqui realidade deles, pra Venezuela pra um jogo de futebol. Aí, o mínimo que eles pedem é estadia. Eles não sabiam que era Airbnb. Quando eu mostrava, o que é isso? Não é um apartamento. Quero saber o hotel. Eles queriam saber o hotel. E não era hotel. Enfim, esse clima todo, aquele clima de perseguição. Aí acontece isso. Eu falei, meu Deus. Falei, agora o que eu vou fazer? Uma passagem, 10 mil, 12 mil. Meu Deus. Eu falei, caraca, o que eu faço agora? E assim, ninguém te dava a mínima. Todo mundo te tratando como quartel mesmo. Fiquei pensando. A internet, detalhe, meu pacote é o pacote mundo, né? Então, assim, eu tenho internet que nem eu tenho aqui em qualquer lugar. Lá é um dos países do mundo que não aceita. Então, tu tem, tipo assim, né, 500 megas, que acaba. Aí eu liguei pra Thaís e eu fiquei no telefone. Eu só contava pra ela, falava, eu não sei o que fazer, Thaís. Aí, pesquisa aí. Simplesmente não tinha voo.
Detalhe, eu ia pra Colômbia, eu ficava um dia na Colômbia, da Colômbia eu vinha pro Rio. Aí ela, fica calmo, desesperado. Eu falei, cara, daqui a pouco vai vir um cara, vai me perguntar o que eu tô fazendo aqui, vai querer me levar preso. Já começa aquele terror na tua cabeça. Aí, falei, pô, vou entrar. Tinha uma agência lá. Porra, imagina a agência. Quem é que vai comprar alguma coisa numa agência lá na Venezuela? Aí entrei, ou seja, não tinha ninguém. Aí a mulher foi super atenciosa comigo. Ela começou a montar uma alternativa pra eu sair. Ela falou, você perdeu, aqui precisa do físico, é isso. Aí aquela foi a primeira porrada. Eu falei, meu Deus. Aí ela, usa o Wi-Fi, senão a tua internet vai acabar. Eu fiquei no Wi-Fi, beleza. Aí ela falou, você tem que ir pro outro aeroporto, que era o aeroporto, eu tava no Internacional, o aeroporto nacional, pra fazer um voo doméstico até a fronteira, da fronteira eu atravessar por terra, pra Colômbia, da fronteira da Colômbia eu ir pra Bogotá. Só que quando ela falava isso, eu já tava tão desesperado que eu falava assim, meu Deus, não é possível, será que não tem outra alternativa? Eu pensava um monte de coisa que acabava que eu não resolvia nada. Eu fiquei tanto tempo em transe que acabou o turno da mulher. Falei, pronto. Aí ela deixou tudo anotado num papel, e eu falando com a Thaís. E a Thaís pesquisava. Ela só pensava, eu falei pra você não ir. Eu tava no telefone escutando tudo que a mulher tava falando e anotando no papel em casa. Coitada. Aí ela via um voo, aí quando ia clicar, não tava. Ou então quando clicava, tava 50 vezes mais caro. E aí a sensação era de tanta impotência que só dela falar de eu ir pra outro aeroporto, eu falava assim, cara, eu não quero sair daqui. Como é que eu vou pra outro aeroporto? Aí depois vem um outro cara, aí ele me tranquiliza, ele fala assim, vamos lá no aeroporto. Quando ele falou, vamos lá no aeroporto, não, o aeroporto aqui do lado. Aí eu fiquei mais tranquilo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu respirei e falei, não tem o que fazer, eu vou ter que resolver isso aqui. Aí ele explicou, você vai pra São Cristóvão, né? Você vai pra São Cristóvão é fronteira com a Colômbia, você vai atravessar por terra, você vai pegar um táxi, o cara vai te cobrar tanto, você vai atravessar. Aí de lá de São Cristóvão, do outro lado, que acho que é daquela... É Cucutá, que tem a Madre Teresa de Cucutá. Aí... É Cucutá, não é? Calcutá. Aí você vai pegar de Calcutá pra Bogotá. Falei, beleza. Aí comecei a respirar, ele, vamos lá. Aí eu fui lá essa era uma empresa que já não tinha na internet, era só no balcão. Aí já tomei a primeira paulada, comprei. Aí fui pra lá, falei, pô, beleza. E o que eu vou fazer lá? Então, lá é $100, o cara vai te cobrar pra atravessar a fronteira. Falei, isso deve acontecer com muita gente, porque pra eles darem com aí ele roteiro. Falou, e de lá? Aí de lá você conseguiu comprar, né? A de lá conseguiu comprar pela Avianca, eu acho. E aí, só porque o que acontecia? Eu precisava calcular o tempo, era muita coisa pra eu calcular, por exemplo, que hora que eu vou chegar lá, entendeu? Aí eu falei, imagina se eu perco outro voo lá, perco mais R$1.000, R$2.000 de Calcutá pra Bogotá. Aí, lá fui eu, consegui pegar o voo. Aí avisei ela, tô decolando. Cara, quando eu chego em São Cristóvão, tu não tem noção, eu nunca vi um aeroporto daquele jeito. Tinha um monte de bode. Que isso? Sério, tinha muito mato, tipo 2 voos por dia. Botafogo, o que você faz, seus torcedores, Botafogo? Que isso? Uma fila de táxi, assim, pessoal vendendo combustível, porque nesses lugares, tipo assim, não existe posto de gasolina, as pessoas vendem de forma clandestina combustível. Aí eu fiquei olhando, falei, ferrou. Falei, cara, se eu chegar ali e oferecer pra alguém ali $100, acho que a porrada vai comer, vai querer me sequestrar, me cortar. Aí eu, caraca, aí parei no borracheiro. Falei, aí eu perguntei o cara, como é que eu faço pra ir pra Cocotá? Aí, Cucutá. Aí, você vai fazer assim, contou exatamente a mesma coisa. Aí eu, e quanto que é? Aí ele, $100. Falei, você faz? Aí ele, não, mas eu sei quem faz. Aí chamou um cara. Aí eu, se dane, já tinha separado direitinho $100, né, em dinheiro, que eu não ia dar mole. Falei, seja o que Deus quiser. Lá foi eu. Aí, fomos saindo da Venezuela, aí uma ponte gigante, assim, pra entrar na Colômbia. Aí tinha que passar pela imigração. Aí, deserto na imigração. Aí chega lá, o cara fala assim, valeu. Aí dá um dinheiro pro cara, eu já pego um outro táxi de um outro cara, que eu não sei o que eles combinaram. Falei, pronto, só falta o cara chegar lá e me cobrar. Eu pergunto, já paguei, né? Não, já tá certo, sim, tranquilo. Falei, tá bom. Aí vou na imigração. Quando eu vou na imigração, a mulher olha meu passaporte. Aí ela...
Você não saiu da Venezuela? Como é que tá entrando na Colômbia sem sair da Venezuela? E pra eu contar a história do que tinha acontecido comigo pra mulher. Meu Deus. Aí eu contei, ela perguntou de novo. Aí eu perguntou de novo. Daqui a pouco ela foi lá pra dentro, ficou. Falei, pronto. Só falta eu ser deportado aqui, eles não Venezuela aceitaram. de novo. Aí ficou lá, mas assim, muito contrariada. Ela foi lá, carimbou. Aí entrei no táxi. Lá foi eu. Pra Cúcuta, né? Calcutá. E te perguntaram o motivo? Ela te perguntou qual é o motivo? É Não, pior ele contei. falar, Não. é por causa do Botafogo, meu Não, motivo de primeiro eu jogar. tinha que falar isso. Na verdade, assim, eu já tava preocupado de contar a história do Botafogo, porque é aquilo dali que deixava a história mais birabolante. Então, às vezes, eu não queria nem contar, porque eles não iam acreditar. Você tinha que ganhar só passe vim pro expresso jogo. em todos os jogos do Botafogo. Aí, beleza. Fui lá pro aeroporto. Consegui chegar, o cara me levou lá, já tava tudo pago, de boa. Aí, fiquei lá, até cheguei antes, fiquei esperando, aí assim, a Colômbia já te dá uma sensação. Cara, é muito bizarro a gente, às vezes, ver, assim, na televisão as coisas e a gente... Mas, assim, era uma sensação de tranquilidade, sabe? De saber, pô, pelo menos eu tô na Colômbia, mais tranquilo e tal. E aí eu fiquei umas 2 horas esperando o voo, consegui finalmente chegar em Bogotá. Eu lembro que eu falei pra Thaís assim, aí o voo no dia seguinte era tipo 1h da tarde. Eu falei, Thaís, eu vou chegar no aeroporto 10 horas da manhã. E se alguém chegar assim e falar assim, não precisa do impresso, não, tu vai ter que imprimir isso pra mim sim, porque eu quero impresso agora. Agora você só viaja com Com impresso. Nunca mais eu faço viagem internacional com ticket digital. Afinal, ele ia gastar 7 mil e gastou 1.800, basicamente. Teve uma boa economia. Que assim, bom. mais ou menos isso, tipo, Latam País direto. do Brasil salvou. Porque assim, eu fiquei tão nervoso que eu não conseguia. Então, assim. O maior aprendizado desse podcast aqui hoje. Imprimam suas passagens. Não Verdade. viajem sem passagens. E aí, o Léo, esse que eu falei que vai a todos os jogos, ele sempre tava falando. Ele ficava, essa é a maior. Falava, não, porque você não foi na caravana pro Uruguai. Aí agora eu fico dividido. Se eu for contar a história Olha. de caravana, é a do Uruguai. Mas assim, viagem de Eu acho que avião. essa ganhou. Da Essa ganhou. Venezuela. Porque a sensação de você estar sozinho. Eu me lembro, Tá cara. doido. Cara, tu no meio de uma serra, com um carro, fumaçando, Sim. com um cheiro horrível, com 3 pessoas junto você contigo nunca que você viu. nunca viu na Tá vida. doido, você Que não não sabe pra fala onde sem vão, telefone, qual é a né? Num procedência. país em recessão, ali pra mim foi o ápice. Sim. Então assim, eu vou colecionando figurinhas, mas É, mãe, essa por daí... favor, vamos um dia, se tiver disposição, senta, eu posso ousar tentar escrever um livro aí que tem muita história. Muita história, muita. E falando em história, Eu mãe, leria. você tem uma história muito incrível na final da Libertadores, Sim. que é emocionante, né? Que você fez aí uma promessa. Você conta um pouquinho pra gente qual foi essa promessa? A paixão pelo Botafogo vem do meu pai, né? Meu pai era o maior botafoguense que eu conheci. Se você chegar no meu bairro hoje, ele saiu de lá em 93, pô, são mais de 30 anos, né? E perguntar quem é o Vanderlei, ninguém sabe. Mas se você perguntar quem é o Botafogo, todo mundo conhece e todo mundo vai contar a história dele. Ele tá com o rádio em jogador da geral do Maracanã. Em 89, ele fez a tatuagem do Botafogo em cima do coração no bar em frente à minha casa. É a tatuagem mais feia que eu já vi do Botafogo. Eu participei de um podcast com o Fabiano Bandeira e eu prometi pra ele que ia mostrar. Depois eu mostrei pra ele. Se vocês quiserem, eu mando pra Mas eu quero vocês. já postar no Daquelas stories. verdes de cadeia. Horrorosa. Como é que foi a história de 89? Assim, é a memória mais forte que eu tenho de futebol, porque antes disso você não consegue lembrar de muita coisa. E as pessoas falam, tu não lembra? Eu lembro, assim, dos detalhes. Em 89 eu tinha só 4 anos. E a gente ia a todos os jogos e aí eu imaginei, pô, Botafogo e Flamengo. E a gente sofria com aquela história dos 21 anos, o pessoal cantava parabéns e tal. E aí eu pensava, pô, será que agora vai? Só que, porra, era o Flamengo do Zico, né? Uhum. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e era só o Zico. E aí o meu pai, botafoguense fanático, que nada, nós vamos ser campeão. Aí eu falava assim, caraca, e todo mundo, tu tá de sacanagem? Tipo, na escola e tal. Pô, vai ficar mais um ano sem ser campeão e tal, agora vão ser 22, isso, aquilo, outro. Aí eu lembro que na véspera eu falava assim, então pai, amanhã a gente vai ser campeão, nós vamos... Aí, não, nós não vamos. Eu vou. Aí eu lembro que minha mãe toda feliz. Não, realmente, Flamengo, dia de semana, Maracanã. Então meu mundo acabou ali, né? Eu falei, pô, não é possível, eu não vou. Final contra o Flamengo, Botafogo vai ser campeão.
Aí ele, pode ficar tranquilo, Botafogo vai ser campeão, vou trazer o pôster pra você. E naquela época que bombava era o Jornal dos Esportes, né? Que era um Sim. jornal rosa. Pode ficar tranquilo e tal. E meu pai tinha um ritual que era chegar no trabalho, ligar o radinho de pilha e ouvir o Panorama Esportivo, na Rádio Globo. Aí eu lembro que na quarta-feira, ele não voltou do trabalho, foi direto. E aí eu fiz o mesmo ritual. Deitei lá na cama, liguei o radinho dele e fiquei ouvindo. Graças a Deus deu tudo certo, 21 graus. Era dia 21, cruzamento do Mazolinha 14 com 7 do Maurício, 21 de novo, fazia 21 graus. E o Botafogo terminou com jejum de 21 anos. E aí eu lembro que eu dormi esperando meu pai, nada do meu pai aparecer. Acordei e perguntei pra minha mãe, cadê meu pai? Ela, não sei, teu pai ainda não chegou. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Fui campeão e perdi o pai, é sacanagem. Aí, tipo assim, umas 10, 11 horas, uma gritaria na minha rua, parecia um carnaval. Aí minha mãe falou assim, ó, deve ser teu pai. Aí eu, caraca, o que aconteceu? Meu pai me chega, sem camisa, todo ensanguentado, com uma jaqueta e com a tatuagem no peito. Aí ele, não falei que ia ser campeão? Aí pegou assim, ó, o jornalzinho todo dobrado me deu ali. Falei, pô, realmente, meu pai... Porque o pai é sempre teu super-herói. Sim. Aí era ele contra o mundo dizia que ia dar certo. E aí ele... Chego com a tatuagem Falei, feia no caraca, Trouxe meu através irmão. do sangue, Ali eu literalmente. lembro que foi a primeira memória, foi quando sacramentou. Falou, não, agora não tem jeito, agora eu sou Botafogo. E aí eu costumo dizer que a gente tava vivendo a melhor era antes da SAF. Sim. E... a gente não tinha a dimensão disso, né? A gente faz muito esse debate dentro da torcida, porque tem a galera dos corneteiros. Eu sou otimista, sou do time dos otimistas. Tem os corneteiros, e aí quando a gente falava isso, não ganhou nada, a gente não ganha nada, isso e tal. Aí eu contava a história da década de 90, todo mundo falava, você viveu isso, a gente não viveu e tal. A gente só viu rebaixamento e carioca, porque a gente é campeão em 89, a gente é campeão em 90, aí a gente é vice-campeão brasileiro em 92, é campeão da Conmebol em 93, campeão brasileiro em 95, campeão da Tereza Herrera em 96, campeão carioca em 97, campeão do Rio São Paulo em 98, vice-campeão da Copa do Brasil em 99. Então a gente tá vivendo a melhor década. E aí, como eu falei pra vocês, eu começo a fazer parte de torcida em 98. E aí eu tinha um estigma que desde que eu entrei pra torcida, eu levei a zica, que não ganhava nada. Porque assim, eu só vi desde 98, aí... Eu lembro que foi uma explosão, 99, a torcida do Botafogo, foi a última vez que o Maracanã teve 100 mil pessoas. E aí eu comecei a frequentar direto e tal, e aí quando eu começo a frequentar a torcida e viver aquele mundo ali sozinho, pô, em 25 anos eu tinha visto 4 cariocas, um em cima do Madureira, um em cima do Flamengo, um em cima do Fluminense e um em cima do Vasco. E tinha visto 3 rebaixamentos. Essa era a história. Então o pessoal... pesava, até chegar a SAF, né? E aí, assim, nessa época eu já não tinha relação tão próxima com meu pai tava morando em outra cidade, tal, mas o amor pelo Botafogo, ele continuava, a gente não tava se falando, e aí chega em 2023, tinha aquela resenha, tipo assim, ele era muito corneteiro, reclamava comigo e tal. E aí a gente tem um problema, a gente fica sem se falar. Em 2023, eu recebo uma ligação, isso já quando o Botafogo tava bem. Eu lembro que foi véspera do Botafogo e Bahia, foi em agosto. Não, o primeiro jogo depois do falecimento dele é Botafogo e Bahia. A gente ganha do Bahia. Eu lembro que, se eu não me engano, acho que foi 1 ou 2-0, eu não lembro direito. Eu sei que... a minha prima me liga e fala, ó, teu pai passou mal, ele tava aqui em casa, vai pro hospital porque ele tá muito mal. Parecia que alguma coisa me dizia que ele não ia resistir. Quando eu cheguei lá, ele já tinha falecido. E aí pra mim foi um baque, apesar da gente não tá muito bem, mas era meu pai, óbvio, eu amava. E aí eu pensava que aquilo ali ia ser o ano, tipo, pra ser a compensação. Ele ia descansar, mas ia descansar campeão brasileiro e tal, eu tinha certeza que ia dar certo. E aí acontece tudo que a gente já sabe. E aí, assim, eu ficava sem chão. Falei, caraca, e de verdade eu pensava que a gente não ia ter outra oportunidade como foi de 2023. Porque a gente abriu uma distância absurda. Era uma coisa que acho que não existiu no Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos. E aí vem 2024, a gente
vive isso, como eu falei pra vocês, já tava lá na pré-Libertadores, acompanhando, seguindo e acreditando no sonho, mesmo sabendo que eu não acreditava que seria tão fácil. E aí, as coisas foram acontecendo, ele foi cremado e eu tinha guardado as cinzas dele. E eu tinha prometido pra ele que a gente ia ser campeão da Libertadores e eu ia levá-lo pra final da Libertadores. E aí eu não contei nada pra ninguém. Aí foi essa história toda que eu contei pra vocês e tal, e aí chega a final da Libertadores, né? Assim, foi gratificante, mas foi cansativo. Porque a gente sai, eles foram pro jogo do Palmeiras. Você foi de caravana, né? De ônibus. Não, todos os jogos eu fui de caravana, todos. Só os que não teve caravana. A gente sai, o jogo do Palmeiras foi antecipado pra terça-feira, porque a gente jogava a final da Libertadores no sábado, e aí eles saem na segunda-feira, porque eles também foram. Eles foram de caravana também? Não, eles foram de rodoviária. Ah, tá. Eles não vão de caravana. Aí eu levei eles pra pegar o ônibus. Já você vai, quando você crescer mais um pouquinho, eu tenho certeza. Bento e Newton queriam ir, gente. Já eles estão lá. Aí eu levo eles e, pô, não durmo direito, né? Eles vão pra São Paulo. Isso foi acho que foi dia 23, mais ou menos. Foi 30? Deve ter sido mais ou menos. 25 a gente foi pra São Paulo. Isso, dia 25. O jogo era dia 26. Eles foram dia 25. E aí a gente começa uma maratona, assim, insana. Isso tirando a semi, né? Que também foi uma loucura, uma semana na rua. Aí eles vão, eu não durmo direito, já começo a organizar a caravana, a gente vai pro Aliança. Aí a gente vence o Palmeiras lá. Vence bem, foi uma vitória que pra mim, de verdade, foi a vitória mais importante. A gente foi muito confiante pra final. Porque a gente vai confiante pra final. E aí eu volto pro Rio pra organizar. Só agora foram 14 ônibus. Do Rio de Janeiro foram mais de 50 ônibus. Que você organizando caravana, você ainda tem sua família, óbvio, que você se preocupa com você próprio. E você ainda é responsável por muita gente. Pra tudo acontecer, é uma responsabilidade muito grande. São 700 pessoas. E aí eles no dia seguinte já vão direto pra Buenos Aires. Aí a gente alugou um apartamento lá, eles ficam lá. E aí eu volto, no dia seguinte eu chego aqui tipo 9 horas da manhã e 5 horas da tarde eu tô de volta já no Newton Santos, aquela loucura, né? Sim. Nunca tinha imaginado aquilo ali, cara. Assim, uma atmosfera muito, muito maneira, pessoal muito empolgado, um ônibus, pô, o estádio inteiro era só ônibus, não cabia nas ruas. As outras ruas tinham ônibus que não cabia em volta do estádio, só ônibus. Aí a gente sai na quarta, jogo no sábado, e a gente parte rumo a Buenos Aires. E levei, aí eu saio de casa, faço um vídeo, converso com ele, pego a urna e boto debaixo da poltrona. Botei a urna debaixo da poltrona, mas de verdade, eu falei assim, eu vou até onde der. Depois eu vou contar a história de tudo lá da viagem da caravana, mas fazendo o recorte da parte do meu pai. Enfim, a gente chega quase meio-dia lá em Buenos Aires, porque os caras travam a gente pra caramba na fronteira, pra justamente não ter um movimento muito grande e organizado na cidade. E aí eu chego assim, exausto, cansado, mentalmente, morto. Aí eu pensava assim, vou tomar um banho decente, né? Por causa do apartamento lá. Só que assim, eu tive pena de tanta gente que tava lá e o lugar que eles marcaram, eu esqueci qual é o nome do lugar. Tinham marcado uma concentração lá. Eu vi até hoje o vídeo, mas eu esqueci o nome. Largo de alguma coisa, Largo dos Leões, um negócio desse. Sei que a gente chega lá e era simplesmente uma praça e o pessoal tomando banho nos bebedouros públicos. Não tinha estrutura nenhuma, banheiro, nada. Eu lembro que eu pego uns 5 assim, boto no táxi e falo, vamos lá. E já era meio-dia e a gente já tinha que preparar as coisas dentro do estádio, porque o protocolo da Conmebol não deixa você levar nada depois que abrir os portões. Aí eu lembro que eu saio correndo, tinha um ônibus, né, do movimento, com tudo que entra, só ia entrar aquele ônibus, as coisas daquele ônibus. Lembro que eu saio correndo assim, correndo mesmo, porque eu falando com o Portela, ele falando, cara, a gente tá saindo daqui. Falei, segura o ônibus. Aí ele inventava motivo pra parar o ônibus pra eu conseguir botar a nossa bateria, a nossa faixa, a nossa bandeira. Resumindo, eu consigo fazer isso, sai o ônibus pro estádio, aí eu vou pro apartamento, levo a galera lá, a gente toma um banho, não consigo nem cochilar, não consigo comer nada, morto, só tomo um banho e vou direto pro estádio. A gente volta lá pra concentração e aí eu pego a bolsa, levo lá pro apartamento,
Aí eu lembro que dou pra um colega, eu esqueço umas 2 vezes, né? Toda hora eu perguntava pra ele, onde é que tá a bolsa? Onde é que tá a bolsa? E aí eu pensava assim, 5 barreiras. Em alguma barreira não vão deixar eu passar. Falei, eu vou levar. E eles estavam pedindo pra tirar tudo, gloss, tudo, qualquer coisa. Eu já imaginava. Fora. Não me pergunte. Aí, pra quem acredita em Deus... Era pra ele entrar. Era pra entrar. Aí eu passo na primeira barreira, tudo bem que tava eu, ela e as crianças, né? Então isso... Que ajudou, que a gente chegou muito em cima. Isso, já tava... A confusão tava maior, mas eu acho que o fato da gente estar com 2 crianças pequenas, isso também ajudou. E aí eu lembro que eu passei na primeira muito de boa, na segunda, na terceira, falei, na porta não vai rolar. Mas, pensando, tomara que role. Quando eu chego na porta, a primeira coisa que eles cobram é o ingresso das crianças. Eles achavam que as crianças não iam pagar, ia tentar meter algum migué. Aí eu passo o Bento, passo o Newton, aí eu passo da Thaís, e aí no meu passo, os caras simplesmente pegam na dentro. A gente entra com a bolsa, com um monte de coisa, comida inclusive, né? Entra tudo. Meu irmão, eu me tremia todo. Falei, não, agora deu certo. E eu lembro que já tava tão cheio que você não conseguia chegar na parte de baixo, onde estávamos organizados. Não dava. Aí Absurdo. Eu dava uma volta, eu dei uma volta, fui até o final, aí eu pulo lá pra baixo e eu vou jogando eles lá pra baixo. Aí Tacou mesmo? Aí jogo eles lá pra baixo, aí fui lá pro meio, aí eu pego a urna, abro a urna, jogo lá, que é o vídeo. Aí eu falo pro meu pai, tenho certeza que a gente vai ser campeão. Eu tinha certeza que a gente ia ser campeão. Aí a gente fica ali um tempinho, aí depois eu olho e começa aquela reflexão de tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, quanta gente morreu sem viver aquilo ali. Sim. Aí eu puxo a torcida, né? Aí eu vou lá pro meio, subo, eles ficam lá no cantinho. E aí, o resto da história vocês já sabem. E graças a Deus deu tudo certo, apesar daquela expulsão. Assim, foi um desafio tanto você olhar para as pessoas, pedir as pessoas para cantarem quando você mesmo ali tá muito nervoso. Né? Muito nervoso. Na verdade, eu transformei a minha aflição em combustível. A gente tava ali, tinha que cantar, era cantar. Vamos viver a final, pra independente galera, é do o jogo da vida, a gente não vai deixar a peteca cair, nós vamos fazer a nossa parte, tirando força de não sei da onde. A única coisa, assim, tava tão cheio que não dava pra sair dali. Sim. A única coisa positiva é que, assim, chegava bebida pra mim o tempo todo. Não nem bebi cerveja, mas, água e refrigerante. Chegar que você tava ali embaixo, porque eu tava ali embaixo, acabou a água e Coca-Cola. Não, porque as pessoas me davam porque eu tava em cima cantando e todo mundo me vendo. Entendi. Aí o pessoal ia me dando e tal. Resumindo, aí deu tudo certo e eu fiz aquela homenagem que viralizou. E assim, é muito curioso porque praticamente todos os dias eu sonhava com meu pai. Desde esse dia eu nunca mais sonhei com meu pai. Assim, que pra quem acredita em espiritualidade, dizem que depois da morte as pessoas ainda ficam vagando, né? Então parecia que ele precisava passar por aquilo ali pra desencarnar. O momento dele... E eu nunca mais sonhei com meu pai. Aí agora, esse ano, eu até postei. Chegando no Dia dos Pais, eu tive contato com ele em sonho. E aí ele fala que tava tudo bem, que tava muito feliz, que como foi o dia e tal, assim, uma loucura. Que legal. Só isso, e aí desencarnou, descansou, minha missão tá cumprida, eu vivi tudo que eu tinha pra viver, graças a Deus. Mas a gente recebeu uma outra história muito emocionante do torcedor Mário, que também tem uma história incrível, que ele pagou promessa, né, descendo ali as rampas do Newton Santos de joelho, também pagando promessa, então vamos ver aqui junto. Eu vi. Promessa é dívida, caralho! Manda mensagem pro caralho! É isso, porra! Vambora! Pica! Parabéns! É isso aí, você bota a bomba pra caralho! Depois de que o joelho dele ficou em carne viva, assim. Imagina. Porque tava de bermuda ali ainda. Sim. E agora um vídeo super exclusivo que aqui feito especialmente pro Mais 7, porque aí, né, a gente tá chegando aí na final da Libertadores, que vai ser sábado. O Matheus Borges, super conhecido pelo jargão, vim desejar tudo de ruim, mandou um vídeo exclusivo aqui pra gente. Vamos ver também. Cara, Matheus. 7h30 da manhã, o que te levou a vir aqui, botar essa camisa e enfrentar essa torcida aí? Você tá esse time ruim aqui, esse dia aqui marcou a minha vida. Mas esse dia aqui marcou ainda mais a minha vida. Nesse momento aqui, ó, só queria que o Júnior Santos segurasse a bola para ele poder matar o jogo. 30 segundos pro fim. Mas ele fez essa mágica aí, ó. Bateu, Martins perdendo. Júnior Santos cruzou, bateu, Martins voltou pro Júnior.
E nesse momento eu desabei em lágrimas, porque passou um filme na minha cabeça de tudo que a gente já passou com o Botafogo, todo o sofrimento, toda a humilhação. E a gente ser coroado dessa forma aí foi muito emocionante e marcante na nossa vida. E ano que vem o Botafogo está classificado, né? Pela terceira vez seguida. E o que eu tenho para dizer para os nossos rivais, né? Ano que vem da Libertadores, vim desejar tudo de ruim. E que o Botafogo vai ser campeão de novo. Mário, Matheus, super obrigada. Foi a trinca de M aqui, né? Mário, Matheus e Mancha. E Mancha com vídeos aí, histórias emocionantes. E Mancha, você vai ter que voltar de novo aqui no Mais 7, Foi porque tem pouco tempo, né? muita história pra você contar, então já tá feito o eu convite. anotei aqui, acho que a gente não matou metade do roteiro. Você vai ter que voltar, porque a gente ainda vai ter muita Vamos. pergunta pra acrescentar no É próximo isso. roteiro. Super obrigada pela sua presença aqui. Foi que maravilhoso agradeço. escutar mais das suas Eu histórias. nunca neguei um convite de nenhum podcast, de nenhuma participação, sabe por quê? Porque eu sou entusiasta da mídia independente do Botafogo. Porque assim, eu sou da época que a gente tinha contato com os setoristas. Época de Rádio Globo, Rádio Sim. Tupi, Lance. E assim, o Botafogo sofria muito com isso. E aí eu acho que uma alternativa é a gente se fortalecer. É isso. Então eu acho que a mídia independente do Botafogo tem um papel fundamental. Eu costumo contar a história. Se eu não me engano, foi na Libertadores 2018. Libertadores não. No Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá disputando Libertadores. O jogo que eles foram com 238 torcedores lá pro estádio. E eu liguei para todos os setoristas, porque eu tenho certeza que se o Botafogo fosse pra um clássico na cidade do Rio de Janeiro, com 238 torcedores, a mídia inteira ia dar capa de jornal sobre a torcida do Botafogo. Não saiu uma nota, entendeu? Agora, recentemente, que o movimento fez bandeira, divulgou e tal, 238 pagantes. Então, assim, eu sei que não é culpa do setorista, mas é o sistema, né? O sistema beneficia quem tem mais, quem é mais ajudado. Então, assim, a gente tá pra furar essa bolha e eu acho que ajudar, fortalecer a nossa mídia independente é uma maneira da gente desconstruir esse sistema que prejudica tanto o Botafogo historicamente. É isso. Verdade. Contem Muito comigo. obrigada, Muito obrigada. A gente queria aproveitar para te dar uma lembrança aqui Pô, muito do nosso obrigado. super parceiro BMK Arts para Obrigado. representar, nada melhor que representar esse dia aqui. Toda lembrança desse Toda dia lembrança aqui desse é dia é importante. né? Pra você Mais lembrar uma. aqui da sua primeira participação no Mais 7, que vai ter mais, tem muita história Ah, do Mancha pode me ainda. chamar. Tem que fazer uns 3 episódios pra contar Vai ser todas um as prazer. Isso foi histórias. parte 1 do Ainda Mancha nem no falamos Mais do 7. Newton Santos. Não Ah, é falamos. Não verdade. falamos do pedido de casamento Entra aqui, Bento, também. Tá aí, Esse se quiser aqui. ir também, vai lá. Ó, Não esse quer aqui. não? Família Esse linda, aqui é o Newton botafoguense. Santos, esse aqui é o Bento. Olha lá, ó. Bonitão. Esse daqui, eu fui fazer uma surpresa pra Thaís em 2017. Pedi a mão dela em casamento no meio do campo. Era o sonho dela. E aí eu fui realizar esse sonho. E aí quando eu pedi a mão dela em casamento, e achando que ia fazer uma super surpresa, né? E aí ela que fez a surpresa. Ela falou, eu aceito e tô grávida. No meio do campo. Eu estava lá. E aí eu... Eu vi essa reportagem. E aí eu falei, né? Prometi que se fosse menino seria Newton Que Santos. lindo. Tá, Já Newton ele vai estar Santos. aqui no Mais 7 daqui a um tempo pra dar entrevista pra Aí gente depois também, veio o porque vai ter Bento. muita história. Tava todo mundo lá na final da Liberta, graças Todo a mundo. Deus. Como eu falei pra vocês, Pai, tu quando a leu gente... isso aqui tudo. Não. Quando a gente se torna pai, a gente preza mais pela felicidade deles do que pra Nossa, nossa. você viveu esse primeiro título da Libertadores E nosso com os dois. 2023 pesou pra caramba. Sim. Então, assim, eu tinha essa missão. Agora a missão tá cumprida. Eles não sofreram nem um décimo do que eu sofri. Já são Nem campeão da vão sofrer, Libertadores. nem vão sofrer. Já são campeão brasileiro. E a tendência agora é que sofra cada vez menos. Aí, qual é a foto da Mas a minha proteção de tela. Que lindo. Vocês querem cantar, meninos, a música da Libertadores? Vocês sabem? Sabe? Aproveitar que você tá aí contra... Então vamos. Ganhamos a Liberta no Monumental. Canta aqui no microfone. Somente 10 em campo. Campeão continental, ganhamos a Liberta no Monumental. É tempo de Botafogo no bairro de General. Aê, fechamos com Não, chave mas de aí ouro. tem que contar a parte difícil, tira onda aí. Vambora, Newton, você consegue? sabe. Todo mundo duvida. Tava mais da cinza renasci quando ganhei do Palmeiras e venci no Morumbi. 5 gols no Penharol
e na final eu cheguei. Dia 30 de novembro, para sempre lembrarei. Buenos Aires invadi, a história eu vivi. Com Teles, Marlon Freitas, Júnior Santos e Luiz. Ganhamos a Liberta do Monumental, com somente 10 em campo, campeão continental. Ganhamos a Liberta no Monumental. É tempo de Botafogo pro bairro de General. Fogo! E 2026 teremos. 2026 estaremos na Libertadores É isso. 3 anos consecutivos e alinhadíssimas falando juntas. Se Deus quiser, na fase de grupo, Se né? Deus quiser, direto na Vai. fase de grupo. Aproveitar aqui, vamos mandar um beijinho pra Rafa, né? Que estão as duas representando aqui o nosso Mais 7. Nossa Rafinha tá em casa hoje. Rafa, falta você aqui hoje. Então, gente, vamos ter um jogo aí contra o Corinthians no domingo. Digam o que vocês acham. Se a gente vai direto pra Libertadores com vaga direta, ou se não vamos capengar. Comentem aqui nos comentários. Por favor, o que vocês acham. direto. E esse... Comentem sim, que a gente vai passar direto E pra sigam a fase de gente grupo. também. Sigam o Mancha, sigam É todo isso. mundo, tá bom? E Mais esse 7. foi... Sigam Isso. Mais 7 também. E esse foi nosso 24º episódio, Gabi, do nosso Mais 7 podcast. Super obrigada pela sua participação, Mancha, sua família toda. Somos 3 botafoguenses de alma e microfone do Manto 7 Arquibancada. Nos vemos no próximo Mais 7. Beijo!